Uma boa noite a todos, que Deus em sua infinita bondade nos ampare e nos fortaleça. Que luz se faça em nossos lares, que luz se faça em cada um de nós e que essas vibrações se estendam a todos os lares da terra, a todos aqueles que se encontram ou se sentem sozinhos. Nós hoje trouxemos do livro Bastidores da Mediunidade, pelo Espírito de Nora, através da psicografia de Emanuel Cristiano, em que ele traz um relato interessante de Salvador, que era um companheiro, que ele não se sentia satisfeito com o próprio trabalho mediúnico, né? Ele se sentia ali humilhado, ele achava que ele não tinha faculdades que eram tão primorosas, e certo dia em que ele está no sono físico, né? Quando ele dorme, ele é levado então para a espiritualidade, onde eles vão ouvi-lo e vão orientá-lo também. Aqui está tratando da questão da mediunidade, mas a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia, independente da mediunidade ou não, né? Então vamos lá. Então Salvador, quando ele se encontra ali durante o sono físico, desprendido, né, em que ele encontra com os espíritos do outro lado, ele diz: que bom encontrá-los. Não sei se quero continuar com essa história de intercâmbio espiritual. Também vejo uma mediunidade que Deus me deu, tão simples que não tenho conseguido grandes produções. Não vejo nem ouço nada espiritualmente. Como é que eu vou servir? Observo os outros médiuns, com que facilidade eles entram em contato com vocês. Narram fenômenos e vivências impressionantes, de forma que eu não vejo a utilidade da minha mediunidade, pois fico apenas transmitindo comunicações de espíritos desequilibrados e enfermos. Onde estão as mensagens que comprovam a imortalidade da alma? Onde os livros pela psicografia? Minha faculdade é apenas para socorrer os necessitados? Não consigo sequer transmitir uma mensagem dos amigos espirituais. Parece que minhas antenas mediúnicas estão quebradas. Só consigo sintonizar os canais sofredores. Então vejam que ele não se sentia nada feliz com aquilo que ele fazia. Pelo contrário, ele achava que ele deveria psicografar livros, que ele deveria se sintonizar com espíritos mais felizes, porque ele só se sintonizava com espíritos sofredores. Ele achava que a sensibilidade dele não era ali suficientemente proveitosa para aquilo que ele desejava, né? Enfim, a insatisfação que ele trazia diante do trabalho que ele realizava. Vendo que as lamentações poderiam se prolongar indefinidamente, o amigo espiritual responsável pelas tarefas mediúnicas de Salvador interrompeu dizendo: "O momento, meu amigo. Compreendemos que teu coração está devotado, que no fundo guardas um desejo sincero em servir, mas convém analisarmos detalhadamente a questão. Se reservas na lembrança a produção de outros médiuns, né, as mensagens, o trabalho de outros médiuns, recorda-te que a quem muito foi dado, muito será pedido." Então, se ele guardava na memória tantas mensagens, tantos livros, as quais ele gostaria de ter escrito aqueles livros, escrito aquelas mensagens, né, ou até mensagens ali pela psicofonia, eles dizem que se ele traz ali na memória tantas lições, né, ele seria responsável por aquilo, porque a quem muito foi dado, muito será pedido. Ou seja, ele tinha ali um cabedal de informações, de conhecimento, mais do que suficiente, né, para colocar em prática e não desejar aquilo que vinha através dos outros. Lembra que cada um tem uma programação conforme a necessidade de provas ou expiações. E no campo da mediunidade, a faculdade deve ser uma ferramenta de recuperação espiritual. Então é bem interessante essa expressão, uma ferramenta de recuperação espiritual. Não é nenhum motivo de vaidade, de se achar um ser superior, um ser diferenciado dos demais,
e nem o outro extremo de ser uma ferramenta de perdição, né? Mas uma ferramenta, se bem aproveitada, extremamente importante para o próprio crescimento ali. E quando ele fala para que o Salvador lembrasse que cada um tem uma sua programação, isso é um ponto bastante importante para que nós não nos comparemos aos outros. Por que o outro faz isso? Por que o outro faz aquilo? Por que o outro tem determinada sensibilidade que eu não possuo? Mas é o que ele deixa claro, que cada um tem o seu mapa de lutas, cada um tem a sua programação, cada um tem a sua necessidade. Então, cada um de nós tem ali um arsenal de dificuldades e de conquistas, né, adquirida ao longo de muitas existências. E se somos seres tão diferentes, naturalmente as nossas necessidades, elas são diferentes. Então, quando nós renascemos, que a espiritualidade ajuda ali no processo reencarnatório, traçando ali um programa de aprendizados e de lutas, isso é muito individual, isso é muito particular. Então, dentro desse programa traçado, as estradas, os caminhos, eles são diferentes. Aquilo que é muito importante para um espírito, talvez não seja para o outro, porque vai ser avaliado aí as necessidades, as conquistas, os méritos de cada um. Então, por isso, nós não devemos desejar ali a vida do outro, desejar o trabalho do outro, ficarmos nos comparando, porque à medida em que nós olhamos para o que os outros estão fazendo e olhamos longamente, né, nós acabamos perdendo o foco daquilo que nós temos que fazer, daquilo que já está nas nossas mãos, daquilo que Deus colocou nas nossas mãos, onde nós estamos. É claro que nós podemos observar o trabalho de alguém até como uma referência, ou até como um aprendizado do que não fazer, mas queremos viver ali o trabalho do outro, a vida do outro, isso não é saudável, né? Então, quantos falam que sonham, né, até do ponto de vista de um trabalho ali, de um dia ter uma creche, ter um asilo, sonham com grandes trabalhos, né, se perguntam qual é a missão que eu tenho aqui na Terra, mas o primeiro passo é nos perguntarmos o que eu tenho feito, onde eu estou, dentro daquilo que eu já tenho nas minhas mãos, né? Então, não aquilo que eu gostaria de fazer, mas o que eu posso fazer nesse exato momento. Eles ainda dizem, continuam orientando ele: quantas tuas potencialidades, de fato, nós as utilizamos no socorro de espíritos necessitados. Repara que por teu intermédio podemos escrever livros vivos nos corações sofredores. Ou seja, mais do que um livro psicografado, a atitude dele seria um livro, né? Porque a cada momento, queiramos ou não, nós somos observados, né? Nós somos a referência para alguém, seja para nossa família, seja no ambiente de trabalho. Então, todo passo para cima ou todo descuido, isso tem um impacto sobre as pessoas que nos rodeiam, que convivem conosco. Então, mais do que escrever um livro, a própria atitude dele, a própria vida dele, seria ali um livro vivo, conforme a expressão que utilizam, né? Que poderia auxiliar ali tantos e tantos que acompanhavam o trabalho dele. Então, por teu intermédio, podemos escrever livros nos corações sofredores, propiciar luzes aos que padecem nas trevas. Os dialogadores, pelo teu canal de comunicação, né, pela incorporação, popularmente chamada de incorporação, mas que é a psicofonia. Então, pelo teu canal de comunicação, os dialogadores traçam conversas edificantes, orientam os espíritos necessitados. Enquanto te dedicas a uma crise tola e egoísta, pensando somente nos fenômenos que desejas produzir, uma fila de espíritos sofredores aguarda para ser atendida. Então veja que ele tinha uma preocupação muito grande com o fenômeno, em produzir fenômenos, em ser parte desses fenômenos, desse contato com o mundo espiritual, que de fato ele é bastante interessante, mas mais do que interessante, nós temos que conseguir perceber o aspecto moral que isso envolve, né? Que aquele espírito que chega ali numa sessão espírita buscando ajuda,
é alguém ali extremamente necessitado, assim como nós somos também. Então, acima do aspecto da curiosidade do fenômeno que existe, ali é um trabalho, né, muito grande de auxílio, de ouvir alguém, de, na medida do possível, ajudar alguém. Então, é muito natural que quando nós começamos a estudar o Espiritismo, tenha essa curiosidade, esse aspecto que é interessante. Mas com o tempo nós temos que colocar a questão do fenômeno em segundo plano, não nos deixarmos levar por até um certo encantamento de buscarmos a todo custo somente o contato com os espíritos, mas perdendo ali de vista para que aquele contato existe, quais são os ensinamentos, o que nos levou ali a uma casa espírita, né? Qual é a nossa finalidade de estarmos ali. Aí sim nós vamos dar significado ao fato de estarmos participando ou recebendo ali as bênçãos do conhecimento espírita. Porque se ficarmos presos somente ao fenômeno, ao contato com os espíritos, isso minimiza e muito, né? Isso perde a grande essência desse conhecimento, que é o quê? Nos levar ali uma transformação moral íntima, né? Um estado de reflexão, mas acima de tudo isso, de atitude, em que esses ensinamentos eles nos ajudem a mudar o nosso sentimento, o nosso comportamento, o nosso pensamento. Eles continuam dizendo: vai, amigo, retorna tranquilo à tarefa mediúnica. Tenha certeza que o maior fenômeno que se possa produzir é ajudar os necessitados a se reequilibrarem. Por teu intermédio, cegos, paralíticos, rancenianos, né? Isso desencarnados, cegos desencarnados, paralíticos desencarnados, rancenianos desencarnados, descobriram que a doença era apenas do corpo. Ou seja, que muitas vezes aquelas dores, aquele sofrimento, eles poderiam ter ficado no corpo físico, que agora, sem o corpo físico, eles podem se recuperar, né? Eles podem ali ter essa consciência. Tanto que há vários espíritos que chegam numa sessão que nem sabem que morreram, né? Que eles não têm essa consciência, e ali com todo cuidado, com todo jeito, vai sendo dito para eles que eles já deixaram ali o corpo físico, que eles estão num outro momento, numa outra realidade. E os casos de obsessão? Lembra-te quantas almas curadas, reequilibradas, reeducadas, e achas que não está produzindo na seara? Cada espírito atendido representa um brado de gratidão que devemos render ao Criador pela oportunidade de servir. Então, cada espírito que chega ali numa sessão espírita, que ele é ajudado, nós temos que agradecer muito a Deus por aquela oportunidade. Porque esse que chega poderia sermos nós, poderia ser um familiar, um filho, um pai, uma mãe, um irmão, né? Então, cada um ali é alguém que traz as suas angústias, as suas lutas, e como é bom para esses espíritos se sentirem acolhidos, irem restabelecendo gradativamente de acordo ali com a necessidade, com o merecimento. Então, cada um que é ajudado é motivo de gratidão a Deus. Não cultives o orgulho a ponto de desejar as faculdades alheias. Cada um tem o que é preciso para o próprio progresso. Volta naquilo que nós falamos, né? Não cultivemos o orgulho desejando aquilo que o outro tem. Mas faça o melhor que você puder dentro daquilo que você já tem, aonde Deus te colocou, né? Porque de fato é um orgulho quando nós desejamos ali aquilo que o outro tem. É como se alguém falasse: eu queria ter a mediunidade do Chico, né? Múltiplas mediunidades, com uma sensibilidade tão grande. Mas será que nós escolheríamos também as lutas que ele teve, as doenças que ele teve, as perseguições que ele sofreu, né? Então nós vemos ali só um ângulo, né? O lado de evidência desses espíritos, mas esquecidos de que aquele trabalho, como o do Chico, exigiu ali uma renúncia enorme, né? Muita abnegação, muito desprendimento, né? Espíritos que conquistaram o amor, que nós estamos ali a caminho, lutando, mas que
para chegar naquele ponto, quantas lutas, quantos aprendizados, né? Não te preocupes com o fato de não acionarmos suas faculdades para transmitir mensagens. É que entendemos que o socorro amigo, as energias espirituais mobilizadas, já constituem uma verdadeira mensagem de amor em benefício dos semelhantes. Os que possuem a disposição de intermediar as orientações espirituais têm o dever de aplicá-las primeiramente e por isso terão de testemunhar mais. Então, aqueles que fazem intermediação das orientações dos espíritos, como diz aqui, têm o dever de aplicá-las primeiramente, né? Ou seja, há ali a responsabilidade por esse conhecimento. Mais uma vez, se lembramos daquela frase que ele diz aqui no início: a quem muito foi dado, muito será pedido. Então, é uma oportunidade, é uma bênção esse conhecimento, mas igualmente ele traz ali a responsabilidade, não da santidade, não de aplicarmos integralmente tudo aquilo, porque ainda somos espíritos em luta. Agora, o nosso esforço, a nossa dedicação, a autorreflexão, isso é uma obrigação que nós temos de tentarmos sermos um pouco melhores a cada dia. Sente-te satisfeito com o Senhor te concedeu. Valoriza o que tens para produzir o necessário. Então vejam, nos sentimos satisfeitos com o que Deus nos deu, né? Valorizando o que temos para produzir. Mais uma vez aquele ponto, faça o melhor com aquilo que você já tem, agradeça a Deus, vejam não aquilo que nós gostaríamos de ter, mas o que podemos fazer com aquilo que nós já temos. Então, às vezes, um simples telefonema para alguém, ouvir uma pessoa, né? Não julgar, enfim, aparentemente pequenos detalhes, mas para o outro pode significar muito, né? Então, são situações em que nós, mesmo com pouco tempo, mesmo com conhecimento limitado, mesmo sem a saúde perfeita, há muito que pode ser feito. Pelos pensamentos, pela prece, por palavras, por atitudes até pequenas, que parecem ser pequenas, mas para alguém necessitado, aquele pouco pode ser tudo o que ele precisa, tudo o que ele espera. Às vezes um ouvido ali que ouça, né, que ele desabafe, isso já em si encerra ali uma ajuda valiosa para muitos que se sentem absolutamente sozinhos no mundo. Agradece a bênção do anonimato, porque a fama tem desvirtuado muitos corações despreparados. A empolgação orgulhosa tem gerado muito arrependimento. Aqui outro ponto bastante importante, quando eles relembram ele, agradeça a bênção do anonimato, ou seja, faça teu trabalho discretamente, faça o teu trabalho silenciosamente, não busque a projeção do mundo, não busque a valorização ali das pessoas o tempo todo, né? Porque um dos grandes estorvos ali da mediunidade é, sem sombra de dúvida, o orgulho, a vaidade, sobretudo aqueles que têm uma mediunidade mais ostensiva, como a vidência, por exemplo, né? Quantas vezes essa pessoa vira alvo ali de elogios exagerados, né? Não incentivos, mas as pessoas tratam essa pessoa como um semideus, como alguém ali totalmente diferenciado, que procura um tempo todo. E se esse médium é uma pessoa insegura, se esse médium é uma pessoa mais carente, ele facilmente se deixa levar por esses elogios exagerados, né? Até situações de pessoas que, nessa superexcitação ali da mente, começam a falar coisas ou relatar visões que nem são reais, né? Mas falam coisas que visam agradar o ouvinte, agradar as pessoas que os rodeiam, porque são levados ali por essa vaidade, por esse orgulho excessivo. Enfim, o bom médium é aquele que estuda, é aquele que procura o autoaperfeiçoamento, mas é também aquele que trabalha discretamente, aquele que não busca ali se vangloriar, não busca ali os elogios,
não busca aceitação o tempo todo daqueles que o rodeiam. Por isso é que ele recomendam a ele: agradeça a bênção do anonimato. Louva a Deus pela oportunidade, agradece a casa espírita que te ampara, estuda sempre o espiritismo, faz o bem silenciosamente. Trabalha de tal forma que o teu coração se converta no sublime intérprete do amor divino em benefício da humanidade. Então nós encerramos aqui, mais uma vez gratos a Deus. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Na semana passada estávamos vendo um tema do livro Libertação de André Luiz, no capítulo Encantamento Pernicioso, em que uma esposa se deixou levar pelos fios negros do ciúme e passou a manter ligação mental com espíritos interessados em prejudicá-la, primeiramente como mulher, para alcançá-la como médium trabalhadora. E seu trabalho era ali junto ao marido, que era o dirigente ali da casa, né? Então, nós vimos que ela adormece e sai do corpo, desprende-se do corpo físico pelo processo do sono e vai diretamente em busca daqueles com quem estava sintonizada. Então, vamos continuar. Depois de pacientes elucidações, Sidônio, que é o orientador ali junto de André Luiz e aos demais, Sidônio concluiu num sorriso melancólico: educação não vem por imposição. Cada espírito deverá a si mesmo a ascensão sublime ou a queda deplorável. A esse tempo, acompanhávamos a senhora Silva fora do corpo de carne, a fugir de seu domicílio para a via pública. Estugou o passo até encontrar velha casa desabitada, a cuja sombra se lhe depararam dois malfeitores desencarnados, inimigos sagazes do serviço de libertação espiritual de que se convertera em devotada servidora. É evidente que a esperavam com o propósito deliberado de intoxicar-lhe o pensamento, que já vinha muito intoxicado porque ela passava o dia mentalmente ligada a eles em função de alimentar aqueles sentimentos nefastos de ciúme. Abeiraram-se dela amistosos e macios, sem se aperceberem da nossa presença, porque espíritos de condição inferior não conseguem perceber ali a presença de espíritos superiores a eles. Com que então, Dona Isaura, disse um dos embusteiros, apresentando na voz mentiroso acento de compaixão, a senhora tem sofrido bastante em seus respeitáveis sentimentos de mulher. Ah, meu amigo, clamou a interpelada, visivelmente satisfeita por encontrar alguém que se lhe associasse às dores imaginárias e infantis. Então o senhor também sabe? Como não? Comentou o interlocutor enfático. Sou um dos espíritos que a protegem e sei que seu esposo lhe tem sido desalmado verdugo. A fim de ajudá-la, tenho seguido o infeliz por toda a parte, surpreendendo-lhe as traições aos compromissos domésticos. Dona Isaura, em lágrimas, confiou-se ao fingido amigo. Sim, gritou molestada, esta é que é a verdade. Sofro infinitamente. Não existe neste mundo criatura mais desventurada que eu. Esse ponto é gravíssimo, o sentimento de autopiedade. Isso abre portas por uma série de situações dolorosas. Reconheço, acentuou o loquaz perseguidor, reconheço a extensão de seus padecimentos morais, vejo-lhe o esforço e o sacrifício, e não ignoro que seu marido eleva a voz nas preces, através das sessões habituais, para simplesmente acobertar as próprias culpas.
Por vezes, em plena oração, entrega-se a pensamentos de lascívia, fixando senhoras que lhe frequentam o lar. Envolvendo a médium imprevidente na melifluidade das frases, aduzia: é um absurdo, dói-me vê-la algemada a um patife mascarado de apóstolo. É isto mesmo, confirmava a pobre senhora, qual se for andorinha delicada, portadora de importante mensagem, repentinamente presa num tabuleiro de mel. Estou rodeada de gente desonesta, nunca sofri tanto. Indicando o quadro triste, Sidônio informou-me. Antes de tudo, os agentes da desarmonia perturbam-lhe os sentimentos de mulher para em seguida lhe aniquilarem as possibilidades de missionária. O ciúme e o egoísmo constituem portas fáceis de acesso à obsessão arrasadora do bem. Pelo exclusivismo afetivo, a médium nessa conversação já se ligou mentalmente aos ardilosos adversários de seus compromissos sublimes. Deixando transparecer imensa tristeza, acrescentou: repara. O inteligente obsessor abraçou a senhora parcialmente desligada do corpo físico e prosseguiu, parcialmente porque o processo do sono nós nos desligamos parcialmente do corpo físico. O total desligamento só se dá com a morte, né? Bom, continuando. Dona Isaura, acredite que somos seus leais amigos e os protetores verdadeiros são aqueles que, como nós, lhe conhecem os padecimentos ocultos. Não é justo que se submeta às arbitrariedades do marido infiel. Abstenha-se de receber-lhe o séquito de companheiros hipócritas interessados em orações coletivas que mais se assemelham a palhaçadas inúteis. É um perigo entregar-se a práticas mediúnicas, qual vem fazendo em companhia de gente dessa espécie. Tome cuidado. A médium invigilante arregalou os olhos impressionada com a estranha inflexão impressa nas palavras ouvidas e gritou: aconselhe-me, espírito generoso e amigo, que também me conhece o martírio silencioso. O interlocutor, na intenção de destruir a célula iluminativa que funcionava com imenso proveito no santuário doméstico da jovem senhora, assediada agora por seus argumentos adocicados e venenosos, observou com malícia: a senhora não nasceu com a vocação do picadeiro. Não permita a transformação de sua casa em sala de espetáculo. Seu marido e suas relações sociais exageram-lhe as faculdades. Precisa ainda de longo tempo para desenvolver-se suficientemente. E envolvendo-a nos pesados véus da dúvida, que anulam tantos trabalhadores bem-intencionados, aduziu: já meditou bastante na mistificação inconsciente? Que seria um processo de mistificação sem a consciência, né? Então, ele joga essa ideia, que é um ponto que alcança muito aos médiuns, quando estão ali em certas dúvidas, vivendo certas situações, ou às vezes não tão amadurecidos para o trabalho ainda, né? Está convencida de que não engana os outros? É indispensável acautelar-se. Se estudar a grave questão do espiritismo com inteligência e acerto, reconhecerá que as mensagens escritas por seu intermédio e as incorporações de entidades supostamente benfeitoras não passam de pálidas influências de espíritos perturbados e de alta porcentagem dos produtos de seu próprio cérebro e de sua sensibilidade agitada pelas exigências descabidas das pessoas que lhe frequentam a casa. Não vê a plena consciência com que se entrega ao imaginado intercâmbio? Não crê em possibilidades que não possui,
trate de preservar a dignidade de sua casa, mesmo porque seu esposo não tem outro objetivo senão o de utilizar-lhe a credulidade excessiva, lançando-a à triste aventura do ridículo. Evidentemente que ela devia saber, ou pelo menos deveria saber, que mesmo nesses trabalhos, mesmo havendo ali a consciência nesses trabalhos, isso não significa mistificação. Isso não significa que não seja um trabalho abençoado dentro das condições normais esperadas. Ela sabia disso, provavelmente, com certeza. A pobre criatura, tão ingênua e prestimosa, registrava com visível terror aquela conceituação do assunto. Espantado com a passividade de Sidônio ante aquele assalto, enderecei-lhe a palavra respeitoso, porém menos tranquilo. Não será razoável defendê-la? Coloca então André Luiz, muito preocupado com a situação que ele estava vendo. Ele sorriu compreensivamente e elucidou. Todavia, que fizemos há poucas horas no culto da prece e do socorro fraternal, se não prepará-la à própria defensiva? Trabalhou mediunicamente conosco, ouviu formosa e comovedora preleção evangélica contra os perigos do egoísmo enfermiço, colaborou decidida para que o bem se concretizasse e ela própria emprestou-nos os lábios a fim de ensinarmos princípios de salvação em nome do Cristo a quem deveria confiar-se. Entretanto, apenas porque o esposo se dispôs a justa gentileza com as damas que lhe buscaram a companhia esclarecedora e fraterna, obscureceu o pensamento no ciúme destruidor e perdeu o equilíbrio íntimo, entregando-se inerme a entidades que lhe exploram o sentimentalismo. Então, muito provavelmente, nós vimos que ela se desempenhou muito bem no trabalho. Provavelmente, ali no momento das despedidas, após concluírem ali os trabalhos da sessão, algumas moças se aproximaram na busca de alguma elucidação. E ele tratou-as gentilmente e foi o suficiente para obscurecer o pensamento no ciúme destruidor dessa jovem, né? E então foi nessa disposição que ela se deitou. Isso facilitou o encontro com aqueles a quem ela já se mantinha ligada. Continuando. Fez significativo gesto apontando os malfeitores desencarnados e explicou. Esses companheiros retardados procedem com os médiuns à maneira de ladrões que depois de saquearem uma casa, acordam o dono, hipnotizam-no e obrigam-no a tomar-lhes o lugar, compelindo-o a sentir-se na condição de mentiroso e mistificador. Aproximam-se da mente invigilante, dilaceram-lhe a harmonia, furtam-lhe a tranquilidade e depois, com sarcasmo imperceptível e sutil, obrigam-na a acreditar-se fantasiosa e desprezível. Muitos missionários se deixam atropelar pela falsa argumentação que acabamos de ouvir e menosprezam as sublimes oportunidades de estender o bem através de preciosa sementeira que lhes enriqueça o futuro. Mas não há recurso, inquiri, sensibilizado, de afastar semelhantes malfeitores? Sem dúvida, elucidou Sidônio bem-humorado. Em toda parte existe contenção e panaceia, remediando situações pela violência ou pelo engodo prejudiciais. Mas na intimidade de nossa tarefa, que será mais aconselhável? Espantar moscas ou curar a ferida? Então havia ali uma fragilidade, havia ali um ponto vulnerável dessa moça que ela precisaria tratar, desprendendo-se desse ciúme egoísta que ela alimentava.
Sorriu enigmático e prosseguiu. Tais dificuldades são lições valiosas que o espírito do medianeiro entre encarnados e desencarnados deve aproveitar em benditas experiências, e não nos compete subtrair o ensinamento ao aprendiz. Então a busca é curar a ferida. É curar a ferida e não simplesmente espantar a mosca. Afastar a esses espíritos, sendo que ela automaticamente atrairia outros da mesma condição, ou até piores. Estude a senhora o próprio caso, porque eles vão falando para ela que ela deveria buscar ali o entendimento dessa situação, tudo no sentido de mostrar que não passava ali de uma mistificação, que ela buscasse conhecimentos na psicanálise, que ela buscasse inteirar-se para perceber ali as situações que nascem do produto das nossas mentes, e eles foram falando ali uma série de coisas para envolvê-la. Falo-lhe em nome das esferas superiores na qualidade de amigo fiel. Sim, compreendo, concordava a interlocutora tímida e desapontada. Nesse momento, Sidônio abeirou-se do grupo e fez-se visível para Dona Isaura, hipnotizada pelos perseguidores, e a médium registrou-lhe a presença, porque ele se fez visível, né? Com alguma dificuldade, mas ela conseguiu vê-lo. E ela exclama: vejo Sidônio, nosso devotado amigo espiritual. O verboso obsessor, que de maneira alguma percebia a nossa vizinhança, em virtude do baixo padrão emocional em que se mantinha, zombou franco. Nada disso, a senhora nada vê, é pura ilusão. Abandone o vício mental para furtar-se a maiores desequilíbrios. Então Sidônio, ele não viu outra alternativa senão mandar ali, como que eles colocam aqui, aqui em volitação, ele mesmo vai em volitação rápida, e André Luiz vai junto, ele encontra o marido numa reunião instrutiva junto de vários amigos espirituais e recomenda que ele voltasse imediatamente ao corpo. E ele obedece, ele retorna o corpo, e quando ele acorda, evidentemente, porque ele retoma o corpo, isso significa acordar, né? Ele acorda e vê a esposa numa situação ali, respirando de uma forma muito complicada, e ele a acorda, então ele atira. Percebamos então, ao acordá-la, ele atira daquela situação que ela estava vivendo com aqueles espíritos. E ela, com os olhos assustados, ela diz: como sou infeliz, estou sozinha. E ele vai falando com ela, falando do trabalho, e ela fala que era tudo uma farsa, e ele diz: você já, entendo perfeitamente, você caiu nas malhas dos nossos infelizes irmãos que te conduzem ao purgatório do ciúme terrível. Mas Jesus nos auxiliará no oportuno reajustamento. Então ele ali, muito inspirado pelo Sidônio, ele encontra as palavras adequadas e já coloca para ela ali a situação do ciúme que ela estava sentindo, coisa que ele não saberia, mas intuído ele coloca para ela essa situação, mas ela não estava ainda preparada. Aquilo demoraria muito tempo para que ela conseguisse verdadeiramente voltar a acreditar no marido, perceber que tudo foi realmente uma trama nascida de uma fragilidade dela, de um ciúme sem sentido dela, né? Nessa postura muitas vezes exclusivistas que nós temos e que não queremos dividir a atenção, que quem está ao nosso lado não pode dividir a atenção com mais ninguém. Isso acontece até entre amigos, às vezes existe esse sentimento de posse muito grande, né? Enfim, mas
Temos que já ir encerrando, mas eu acho que deu para ficar, porque conseguimos trazer aqui a temática, que são esses envolvimentos, mas percebamos, tudo começa no pensamento. Então são os pensamentos que nós vamos alimentando durante os nossos dias e vamos marcando encontros e abrindo caminhos indevidos para as nossas noites. Que isso nos sirva de alerta, que peçamos sempre a Deus e a Jesus que nos livre das tentações, nos livre dos maus pensamentos e nos livrar, na verdade, é pedir, Pai, nos dê forças para afastarmos de nós os maus pensamentos. Com muita gratidão, com muita confiança, agradecidos por tanto aprendizado que nos chegam, que possamos fazer jus a tanta ajuda, a tanto amparo. Tenhamos uma noite de paz.